Oi, aluno do sexto ano, tudo bem? Hoje é dia de entrega de trabalho. Isso mesmo, hoje é dia de entrega de trabalho. Não esqueça, tá, de colocar o seu trabalho, que é a sua avaliação de artes, na sua pastinha, tá bom? Se por acaso você ainda não colocou, tá? É uma oportunidade de você colocar agora, tá certo? Bom, dando continuidade, né, às nossas aulas de arte, nós estamos aonde? Estamos na unidade 2, no tema 2, tá? As origens do teatro. Isso mesmo. A aula passada eu iniciei contando uma história, né, dizendo que esse teatro iniciou no momento primitivo, né, com o desenvolvimento do homem, ao momento em que o homem ele começa a perceber o meio do qual ele vive, né, e ele começa a contar as suas histórias, né, as suas experiências de vida oralmente, né? E com isso tudo ele ensinava, né? Ele criava ali as situações. A gente pode perceber isso no nosso livro, né? Na página 60. Isso mesmo. Todo mundo abrindo o livro, tá? Na página 60. E aí vocês vão reparar aqui, ó, tá vendo? Nessa parte aqui, nessa pintura rupestre, como a gente já tinha dito, né, as pinturas rupestres, elas mostram ali, né, o que acontecia, né, contava a história do cotidiano, muitas das vezes era um ritual mágico, né, tinha toda essa relação. E aí, vamos dar uma olhadinha em relação a esse desenho, vamos prestar atenção. A gente pode reparar, olhando bem, né, que as pessoas ali parece que está numa dança e tudo mais, tem um ritual e tem pessoas que estão com algo nas mãos, adereços, né? Acredita-se, né, os estudiosos em relação às pinturas rupestres, né, que eles ali estavam tendo um ritual, né, uma questão ali de teatro, né, um teatro primitivo. Já tinha essa relação entre separação entre atores e público, né, quem ia contar a história e quem ia assistir, né, e já ali naquele momento já estava usando, né, em relação em adereços, a questão das máscaras. Então, eu coloquei aqui no nosso quadro, vamos olhar o quadro, prestar atenção, tá? Como tema principal desse capítulo, as máscaras, né? A gente percebe que as máscaras, ela está presente, né, dentro dessas histórias, das civilizações, o tempo todo contando uma história, né? A gente usa no teatro, a gente usa as máscaras para fazer alguns rituais, né? Rituais de caça, rituais de até mesmo rituais como, por exemplo, no Egito, a pessoa falece, né? O faraó era todo preparado e colocava uma máscara, então máscaras fúnebres, né? Então a gente percebe que a máscara ela está muito presente, né? Também tem em algumas situações que algumas civilizações primitivas, né, utiliza da máscara para afastar o mal. Então, mas aí a gente vai voltar aqui em relação ao nosso capítulo, falando sobre o teatro, falando um pouquinho dessas máscaras, tá? Então, aí eu coloquei aqui assim, teatro primitivo, né? Eu botei aqui o uso de adereços, né? Que aí a gente vê aqui, né, nessa paginazinha aqui, na página 60, que eles estão usando adereços. Olha aqui, ó, parece uma bolsa e algo que tem aqui, ó, vocês estão vendo? Olha que interessante. Aqui também parece uma bolsa, uma lança, tá vendo? É muito, né? A gente começa a perceber, porque a gente fica olhando, né? Várias pinturas rupestres, daqui a pouco a gente já tá, né, mais familiarizado, né, com o desenho. E aí, a gente percebe na página 61 o teatro japonês, que é o teatro de No, né? Onde um único personagem, o personagem principal, é que utiliza da máscara, né? Então, mais um momento aí, né? A máscara sendo utilizada. Os demais personagens, né? Trabalham de uma outra forma, com a cara limpa e tudo mais, usando instrumentos e tudo, né? Aí vamos ver também que o teatro, né? O teatro Tom Paine.
Tompeng, acho que é isso, Tompeng. Acho que é isso, tá? Eu acho que é. Em Bali também utiliza das máscaras. Né? Professora, por que utilizar das máscaras? Bom, já dentro desse conceito, né, por que usar as máscaras a gente pode ser quem a gente quiser. Né? Que aí a gente utiliza das máscaras e aí a gente pode ser uma mulher, pode ser um monstro, pode ser um bichinho, né? Então ali está dentro dessa caracterização, né, do personagem. Mas eles também começavam a usar as máscaras, eles começaram a perceber que usando as máscaras eles podiam entonar melhor a voz, então a voz ficava mais alta, né? E isso foi passado de geração a geração até chegar à Grécia, né? Que aí houve todo um desenvolvimento que vai ser o próximo capítulo, tá? Que a gente vai conversar bastante em relação a isso, tá certo? Então, a gente vai fazer alguns exercícios desse capítulo aqui, a página 62, e aí vocês vão ver que, na verdade, tem algumas máscaras das quais vocês viram no teatro, né? Do Segredo da Arca de Trancoso, vocês vão ver as máscaras, algumas, né? Vai perceber também que dentro desse exercício aqui, né, tá perguntando, as máscaras também eram um elemento central do teatro realizado pelos gregos na antiguidade, como eu vim falando, né? Além do teatro, você conhece outras situações em que pessoas utilizam das máscaras? Bom, também já falei que ela é utilizada em várias situações, vocês podem colocar aqui também, né? E aí, comente, né, e registre a sua resposta. Aí você comenta na hora da live, tá certo? Então, eu conto com todos vocês fazendo o trabalho da 62, tá? A gente vai perceber que o uso das máscaras é extremamente importante, né, nessa questão do teatro. E a gente vai ver na Venezuela, tá? Essa daqui, né, contando uma história, né? São máscaras bem diferentes, né? Aqui tá aparecendo dragões, né? E é bem fascinante mesmo. Até o nome é um tanto estranho, né? E aí vem a questão das máscaras africanas, tá vendo? Aí a gente já percebe já que existe ali um ritual, né? Tem uma questão também de que as meninas, né, que está saindo da fase de criança, indo para moça, utiliza das máscaras. Então, existe esse outro tipo de ritual, né? E aí vocês vão ver que eles aqui estão dançando, além das máscaras tem as roupas também. É bem interessante, tá? E aí vamos fazer o exercício da página 66, né? Na sua opinião, quais são as semelhanças e as diferenças entre as máscaras, né, de Romuald Zumé, reproduzida nessa página? O artista realizou o mesmo processo para elaborar as duas máscaras? E aí vai dizer aqui, né, a gente vai ver, né, se na verdade ele utilizou do mesmo material. Então a gente vai ver, né, como que é feita essas máscaras, né? Vai estar ali falando um pouquinho desse artista. Eu gostaria que vocês lessem essas páginas, tá certo? Então, o capítulo 2, eu vou deixar esses dois exercícios e vou deixar também máscaras, né, para vocês poderem pintar. Já deixando já de antemão, não é obrigatório, porque eu sei que muitos não conseguem imprimir e também não conseguem abrir com o pente, né? Conseguindo abrir com o pente, é só você abrir lá o arquivo, né? Pinta no arquivo no pente, né? Pinta a máscara, salva e manda para a pastinha para eu poder ver, tá legal? Então eu vou deixar 3 máscaras para vocês lá, para vocês poderem pintar, tudo direitinho, e mais os 2 exercícios, tá ok? E a gente se vê na live, tá bom? Um beijinho, até daqui a pouco.